Oi, gente, tudo bem? Bom, aqui é a Yara e hoje eu vou passar para vocês o conteúdo de filosofia. Bom, antes de qualquer coisa, queria avisar que hoje eu tô sem a webcam, então o lugar que deveria colocar a webcam, eu coloquei uma lista das 4 correntes filosóficas que a gente vai tratar. Lógico que, enfim, eu vou repetir esses nomes, né, conforme a gente for tratando cada uma delas, mas eu achei legal colocar aí só pra serem os 4, como são os 4 nomes mais importantes, pode ser interessante que vocês tenham pra ficar sempre de olho, assim, conforme a explicação das outras. Bom, normalmente eu tô passando pra vocês o conteúdo de história do Brasil, mas às vezes eu apareço por aqui pra falar um pouco sobre filosofia também. Bom, então, seguindo aí cronologicamente, né, as escolas filosóficas ocidentais, a gente chega então na filosofia helenística, que compreende os séculos de 3, mais ou menos, até o segundo ou primeiro século antes de Cristo. Eu coloquei aí o meu nome, o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato para perguntar alguma coisa, enfim, para pedir qualquer coisa, estamos aí também. Na verdade, eu acabei reparando depois que eu coloquei esse e-mail e nas outras aulas eu tinha colocado um outro, então qualquer um dos dois vocês podem contatar, que tá ótimo, eu vou responder. Bom, antes da gente começar a falar de fato sobre a filosofia helenística, vamos compreender o que foi o período helenístico então. É lógico que isso compreende um pouco mais as matérias de história geral, principalmente, então eu acredito que vocês já tenham tido isso, mas acho que pode ser interessante a gente fazer uma breve retomada, dessa vez voltada mais à nossa compreensão do desenvolvimento da filosofia helenística. Bom, o período helenístico, então, foi o momento em que a Grécia, né, a região da Grécia, né, porque a gente sabe que a Grécia, na verdade, ela era composta por uma série de cidades e estados com algumas semelhanças culturais entre si, estava sob o domínio do Império Macedônico, que inicialmente foi dominado pelo Felipe II, e aí se finaliza com Alexandre o Grande, né? O Grande, é famoso, todo mundo. Provavelmente todo mundo já ouviu falar desse nome. Compreendeu, então, os períodos de 326 até 146 a.C. Então, durante todo esse período, a Grécia estava sob o domínio do Império Macedônico. E é lógico que isso acaba tendo várias influências para a vida da população grega no geral. No entanto, é muito interessante reparar que, ao invés de acontecer um processo de aculturação, como pode ocorrer em algumas situações de dominação, né, de domínio de uma cultura pela outra, no caso da Grécia ocorreu um período de fusão cultural. Então, a gente teve um período em que a produção cultural, a produção artística, a produção intelectual, que estava sendo produzida nesse período, nessa região especificamente, ela estava sendo fruto de uma fusão cultural de aspectos da cultura grega clássica, né? E de aspectos também de todos esses outros impérios que estavam sendo dominados pelo Império Macedônico. Né? Aliás, todas essas outras regiões e, enfim, suas culturas próprias que estavam sendo dominadas pelo Império Macedônico. Isso pensando numa produção artística cultural, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento de uma filosofia daquela época, o que a gente viu foi uma busca pelo estado pleno do ser humano, como eu coloquei aí, a busca pela felicidade. Por que isso? Antes, a gente pode perceber que durante a filosofia clássica, grega e tudo mais, dentro do período clássico grego, aquele momento de Atenas e tudo mais, falava-se muito sobre uma filosofia voltada à vida política. Então, pensando a filosofia em seu aspecto social, e, enfim, como que há a relação, quais são as funções do indivíduo dentro da vida em sociedade. Então, havia uma constante discussão sobre política, né? Não é à toa que a gente tem Platão, que a gente tem Aristóteles e até mesmo Sócrates, né? Que são esses grandes 3 nomes que em suas filosofias trazem muito essa carga social, esse ver coletivo, né? Então, quando a gente passa para esse momento helenístico, apesar de a gente ainda ter muito a carga desses filósofos anteriores contidos nessa filosofia, a gente vai entender como, era uma filosofia que buscava mais o indivíduo, que buscava compreender mais o indivíduo. Por quê? Bom, no período de domínio do Império Macedônico não havia muito ao que se discutir sobre a vida pública, porque estava sob domínio de um império. Então não havia muita discussão pública de fato, não havia uma discussão sobre política. E por isso começou a se pensar como viver bem, então como estar em seu estado pleno dentro de uma sociedade.
sem pensar na sociedade. E então, a filosofia helenística, ela é muito marcada por uma palavrinha que é, assim, básica, tá ligado? Tipo, todo mundo vai se remeter a ela quando pensar em filosofia helenística. É o que vocês devem pensar, apesar de não ser uma matéria muito cobrada nos vestibulares. É aquilo que deve estar em mente de vocês, que é a palavrinha ataraxia. Que, enfim, ela vai se remeter a um estado de bem-estar, de felicidade, de tranquilidade e tudo mais. Lembrando que quando a gente pensa em felicidade, né, em um estado constante de felicidade, a gente não tá falando em momentos unicamente felizes. Então a gente tá falando, tipo, êxtase, êxtase, êxtase. A gente tá falando de uma vida equilibrada, de uma vida tranquila, de uma paz de espírito mesmo. E é isso que eles buscam. E é interessante pensar que aqui a gente já vê um resquício de um pensamento aristotélico, né? Porque o Aristóteles fala muito sobre o bem, o sumo bem, o estado pleno, um bem-estar. E, enfim, ele vai associar muito essa ideia de felicidade com uma vida ética, uma vida justa e, enfim, uma ética para si e para os outros. A gente vai entender como que isso vai se refletir nas 4 correntes que se seguirão, que eu coloquei aí do ladinho novamente, que é o cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Como eu coloquei ali embaixo, essas 4 correntes principais que são desenvolvidas, né? E a gente vai falar um pouco sobre o principal representante de cada uma delas. Dando continuidade, então, a gente pensa no cinismo antes de qualquer outro. Bom, o cinismo ele foi muito representado por um filósofo chamado Diógenes, que é esse aqui que tá do ladinho de um cachorro, e esse outro aqui que tá... Enfim, a gente vai entender essa história ainda, mas esse que tá deitado aqui. Bom, Diógenes, então, ele defende que para atingir a ataraxia, né, para atingir esse estado de bem-estar pleno, a gente precisa renunciar de todos os bens materiais. Então, ele acredita que o estado de bem-estar pleno, ele está associado a um estado de renúncia, a um estado de não associação aos bens materiais, porque ele acredita que a felicidade ela não está na materialidade. Então, você não tem como buscar a felicidade, o bem-estar, a tranquilidade através de coisas materiais. E isso a gente pode pensar que foi muito repercutido na nossa filosofia ocidental, porque ela é trazida com outros filósofos também, filósofos modernos. E, enfim, é muito interessante pensar isso, principalmente na sociedade atual, né? Que a gente sabe que a gente está cada vez mais envolvido com muita materialidade, com muito... A gente está atribuindo muito valor a essas coisas materiais, então é sempre interessante pensar que já faz muito tempo que a galera tá pensando em desassociar a felicidade e o bem-estar dessas materialidades. E, bom, com isso, né, com essa lógica da materialidade, ele acredita também que a felicidade não está presente nos grupos sociais. Porque ele acredita que os grupos sociais, eles são mantidos, né, a dinâmica dos grupos sociais, ela está muito associada aos bens materiais também. Então, na perspectiva dele, estar junto com enfim, grupos sociais faz com que você fique meio que incentivado a se apegar às materialidades, porque, enfim, ele acredita numa dinâmica de competição e tudo mais, que para ele é muito problemático, que só te afasta do seu estado de tranquilidade. É interessante pensar também que o termo cinismo, ele vem do grego cinismo, que significa como um cão. Então, assim, ele pensa muito nessa perspectiva de que a gente tem que viver como um cão. E é uma associação, na verdade, que é muito feita para pensar na filosofia de Diógenes, porque muita gente fala exatamente disso, que é sobre a ideia de vivermos como um cão, porque o cachorro ele tá lá, tranquilo, ele come, ele, enfim, tá tranquilo com geral, tipo, ele só tem as necessidades básicas dele, ele tá suave se ele tiver um cantinho confortável para ficar. E é isso, ele não. Tudo que ele tem de apego é com aquilo que não é material, né? Que pode ser com seus donos, enfim, com aquilo que ele realmente tem um apego. Nunca é sobre a materialidade. É por isso que sempre está associado à imagem dele um cão. Então, se vocês digitarem, por exemplo, Diógenes da internet, assim, para ver algumas imagens, vocês vão ver sempre ele com vários cachorros e tudo mais. Bom, eu coloquei aqui barril e a história do Alexandre o Grande porque é o seguinte,
sempre falavam que Diógenes vivia completamente nu e simplesmente andando pelas ruas das cidades ou então das florestas. Tipo, ele realmente não tinha nem casa, sabe? Porque ele renunciou realmente a tudo que era material. A única coisa que ele tinha era um barril, como vocês podem ver aqui na imagem, esse barril aqui, que servia basicamente para ele se proteger do frio, né? Que são as coisas materiais, na verdade, são necessidades básicas para a sobrevivência. Então a gente não pode compreender elas como uma materialidade que nos confunde. E é basicamente isso. E aí a história com o Alexandre o Grande é que um dia o Alexandre o Grande colou lá, né? Só o imperador do Império Macedônico, que tava, tipo, super grande, é Alexandre o Grande. E ele falou, tipo, meu, eu posso te dar tudo que você quiser. Me fala qualquer coisinha que eu arranjo pra você. E ele tava lá suave, tomando um banho de sol. E aí ele só fala, tipo, meu, você vai me dar qualquer coisa mesmo? Aí ele fala, juro, qualquer coisa. Aí ele simplesmente pede pra ele sair de frente do sol, porque ele está fazendo sombra pro Diógenes ficar tranquilão. Então, assim, isso ilustra muito bem toda essa filosofia de vida, de abdicação, renúncia em prol da ataraxia. Bom, dando sequência aqui, a gente tem o ceticismo do Pirro. Bom, ai caramba, desculpa, passei. Bom, o Pirro, então, ele defendia o ceticismo, né? Ele representava a corrente chamada ceticismo. A princípio a gente pode pensar que, tipo, putz, já conheço, eu sei o que é, eu sei o que é ser cético, né? Tipo, aquele lance de ficar duvidando de tudo. No entanto, quando a gente pensa no ceticismo para a filosofia helenística, ele vai tomar um outro significado. Lógico que tem uma relação, mas é um outro significado. Bom, ele acredita que nas dinâmicas, na vida, existe um constante confronto das ideias, aquela brisa de dialética e tudo mais, que sempre existem dois opostos, que, enfim, vão entrar em conflito, e podem ou não gerar uma síntese, né? Através de uma lógica dialética, gera sempre uma síntese. Através de outras lógicas, é simplesmente um conflito que pode, inclusive, ser desgastante ao ponto de gerar ambas destruições. E, bom, através dessa perspectiva de que sempre há uma oposição de ideias, Pirro vai falar o seguinte: cara, eu compreendo que haja essa oposição de ideias, mas a partir do momento em que eu tomo uma posição dentro desse conflito de ideias, eu vou estar automaticamente declarando guerra ao lado oposto. E na medida em que eu declaro guerra ao lado oposto, eu não sou capaz de viver de bem comigo mesmo, porque estar de guerra com o outro implica na minha tranquilidade, implica na minha ataraxia. Então, dada essa perspectiva, né, ele vai defender que a gente precisa tirar, ele defende que a gente retire os nossos juízos de valores. Então ele fala que a gente só consegue ficar suave mesmo se a gente não tem juízo de valores sobre as coisas. Sim, principalmente sobre as, enfim, ideias que podem ou não gerar um conflito. Porque ele fala que a partir do momento em que eu tiro meu juízo de valores, eu tô suave, porque eu respeito e aceito as ideias. Eu não busco confrontar ou julgar, porque simplesmente não precisa disso pra mim, sabe? E assim ele consegue atingir o pleno viver. Ele simplesmente não entra em conflitos e isso faz com que isso, aliás, é a garantia de sua tranquilidade. Eu coloquei aqui em itálico nem mesmo duvidá-las. Por quê? Quando a gente pensa em ceticismo, a gente pensa em duvidar até o fim de algo, relativizando tudo que tem pela frente. Esse significado, ele vai ser adquirido, enfim, a esse conceito, né, do ser cético, bem mais pra frente, quando a gente pensa em uma filosofia um pouco mais moderna. E agora a gente não pode pensar nisso, porque na medida em que eu duvido de uma ideia, eu tô comprando briga com ela também. E não é isso que Pirro fala. Pirro acha que a gente tem que ficar tranquilão, porque é assim que a gente vai conseguir garantir a nossa tranquilidade. E é interessante pensar nisso, porque assumir um posicionamento é algo muito forte, né, dentro das dinâmicas sociais modernas, assim, é muito importante. Por isso também eu gostaria de lembrar que a gente está apresentando aqui uma filosofia que surgiu dentro de um período, eu vou ressaltar isso de novo, tá, gente? Eu sei que eu já falei, mas eu vou falar de novo. Dentro de um período de domínio de um império sobre o outro. Então, faz sentido pensar dessa maneira quando a gente compreende o contexto histórico.
e traz ainda uma carga de sentido muito mais forte para a filosofia de Pirro nessa medida. Então eu acho muito importante a gente sempre buscar o paralelo com o momento histórico para fazer mais sentido para a gente e para a gente compreender de uma maneira mais ampla. É lógico que o que eu estou fazendo aqui são apresentações muito superficiais de uma filosofia que é muito importante para determinar uma série de pensamentos. Mas, enfim, eu acho que essa maneira superficial de fazer essas apresentações, ela pode ser, de alguma maneira, suficiente para a gente compreender o básico do básico. Dando continuidade, então, e entrando no epicurismo, a gente tem como principal... Eu vou deixar assim para conseguir aparecer o último tópico, tá? Bom, a gente tem como penúltimo corrente filosófica helenística o epicurismo, que é muito representado pelo Epicuro, que é esse carinha aqui do lado. Bom, é uma das mais famosas, existem muitas pessoas que falam sobre essa corrente epicurista, né, que, enfim, falam muito... Tem muito, eu acho que esses coaches de vida, sabe, de estilo de vida, que falam um pouco sobre esse lance de epicurismo, porque ele acabou, ao longo da história, tomando um significado um pouco errado, assim, pensando no que representava de fato a corrente filosófica epicurista. Porque hoje muita gente associa o epicurismo a um estilo de vida meio... uma brisa meio hippie, assim, de enfim, exploração dos prazeres e um pouco inconsequente até, enquanto na verdade Epicuro defendia uma coisa completamente diferente, assim. Ele estava se pautando sua filosofia em cima da lógica dos prazeres, no entanto, ele não estava sendo de maneira alguma inconsequente, e a gente vai entender. Bom, antes de qualquer coisa, ele tem como base da filosofia, base do pensar filosófico, a ideia de 4 medos que são empecilhos para uma ataraxia. Esses 4 medos, eles se resumem em morte, né, medo da morte, deuses, do sentido de sentir medo da punição dos deuses, sofrimento, então o famoso medo de sofrer, né, e dor, então de realmente você sentir algo de fato. Eu acho que dor e sofrimento estão bem associados, mas enfim, é importante colocar em tópico isso, no sentido desse aprendizado mais pragmático, assim, para vestibular. Bom, ele pensa nesses 4 medos, como desnecessários, porque ele acredita que são medos que são baseados em algumas, assim, em bases, mas em alguns fundamentos que são muito vazios. Tipo, eles não são sustentáveis, no sentido de serem medos reais e não apenas uma brisa do seu psicológico, sabe? Ele acredita que eles realmente são empecilhos para o nosso estilo de vida. Então, ele defende que a gente alcance um estado de consciência que não alimente mais esses medos, que compreendam que eles são medos completamente vazios e que não devem ser incentivados por nós mesmos, porque eles só são prejudiciais pra gente, pro nosso estilo de vida. Bom, esse estado de consciência, então, seria atingir a ataraxia, né? Como que ele faria isso? Ele defende que a gente pense na vida como um prazer e não como algo determinado a partir desses 4 medos. Porque a gente deve ser movido através dos prazeres da vida. Então, compreender os prazeres da vida e colocar eles no nosso estilo de vida de maneira que eles realmente sejam o suficientes para que a gente tenha uma vida plena e tranquila, de fato. E, bom, como eu tinha dito, apesar dele basear a vida dele nesses prazeres, ele de maneira alguma é inconsequente. Por quê? Ele acredita principalmente em 3 prazeres. Prazer natural e necessário, que é a ideia de que é natural na medida em que a gente naturalmente sente prazer em fazer isso, e é necessário porque a gente precisa disso para viver. Então, como por exemplo, alimentar-se bem. Ele parte do pressuposto que alimentar-se é um prazer natural. Então, a gente naturalmente gosta de comer, enfim, de se alimentar. E aí, o fato de, enfim, que a gente gosta de alimentar, e isso também é necessário. E aí, o fato de a gente alimentar-se bem torna isso ainda mais necessário do que antes, né? Porque vai, né, garantir o nosso sustento, basicamente. Pensando como sobrevivência mesmo. E isso acaba sendo um prazer natural e necessário. Agora, existem para ele também os prazeres que não são naturais e desnecessários. Então, prazeres naturais são aqueles que a gente não precisa disso para viver. Como, por exemplo,
consumir. E desnecessários porque ele pode ser muito prejudicial pra gente. Então, consumir não é natural porque não garante nossa vida, é desnecessário porque pode ser prejudicial. Ok. E aí ele defende também que existem os prazeres naturais e desnecessários, como, por exemplo, alimentar-se mal pensando nas coisas não saudáveis. Então, é um prazer natural porque comer é um prazer natural, mas é desnecessário porque se eu vou comer algo que não é saudável, pode ser prejudicial para minha saúde. Então, acaba sendo desnecessário. E dessa maneira, com essa análise sobre os prazeres, ele vai defender que a gente tenha uma vida com base nos prazeres, no entanto, regrada. Então, com a ideia da ponderação dos prazeres. Por isso que é muito equivocado falar que ter uma vida, sei lá, inspirada em Epicuro é ter uma vida completamente depravada, enfim, que se joga para os prazeres da vida, sabe? Não, na verdade não é isso. É muito mais sobre a ponderação dos prazeres, reconhecendo que eles vão permitir, enfim, essa ponderação vai permitir que a gente tenha e alcance a atraxia. E não deixe que os nossos 4 medos sejam empecilhos para a gente alcançá-la. E quando a gente pensa nisso de ponderação de prazeres e de vida regrada, a gente pode lembrar muito dessa coisa de justa medida de Aristóteles, né? Que ele defende que a gente vai encontrar a felicidade através da ética, e a ética é a felicidade, contando, né, com esse lance de sempre ser regrado, nunca permitir exagerar por um lado, porque isso não garante a ética para Aristóteles, enfim. A gente vê Epicuro pensando muito nessa perspectiva quando vai defender, quando vai, enfim, definir o epicurismo. Bom, por último, a gente tem o estoicismo de Zenão, que é esse cara aqui. Bom, ele vai buscar a felicidade através das lógicas éticas e racionais. Novamente, a gente vê a presença aí de Aristóteles pensando nesse lance ético, né? Nessa coisa de justiça mesmo, de estar bem quando todos estão bem. E, enfim, mesmo seguindo uma filosofia individualista, a gente compreende que é a ideia de que vários indivíduos compartilhando dessa ideia, tá tudo ok, tá tudo saudável. Por quê? Zenão defende que a gente deve evitar tudo aquilo que nos faz mal. Parece óbvio, mas na verdade ele é um pouco mais sensível nisso. Porque ele defende que a gente precisa se preocupar, né, se estressar, enfim, se dedicar de fato apenas naquilo que a gente consegue mudar, que a gente consegue ter alguma solução. Agora, tudo aquilo que a gente não tem como mudar, por que a gente vai se estressar sobre isso, sabe? Não faz sentido pra ele. Enfim, talvez não faça sentido mesmo. Então ele defende que a gente pode se preocupar, que a gente pode se empenhar apenas com aquilo que está nas nossas mãos. Então, por exemplo, estou me sentindo mal porque eu fiz tal coisa. Então eu posso me sentir mal. E aí eu vou lá e resolvo. E aí eu paro de me sentir mal. Agora, estou mal porque, sei lá, fulano matou o outro. E eu não conheço nenhum dos dois. Eu não preciso me sentir mal por causa disso. Porque eu não tenho o que fazer. Aquilo lá é um lance com aquelas pessoas e que simplesmente estão completamente fora do meu alcance. Então é um pouco sobre isso, sobre você racionalizar e compreender aquilo que está sob seu alcance, aquilo que está sob seu controle e aquilo que não está. Aquilo que não está não merece a sua atenção, não merece a sua preocupação e dessa maneira você atinge a ataraxia também, porque você consegue regrar e compreender e resolver as problemáticas que estão sob seu alcance. Aquelas que não estão, você não vai se preocupar. E, bom, então é a ideia de você aprender a viver com a consciência tranquila e não se importar. E aí ele pensa nessa ataraxia dessa maneira, né, com essa consciência tranquila e pensando, né, com essa inspiração constante de Aristóteles quando vai pensar, enfim, se remeter a uma lógica ética e de atenção ao que seria bom coletivamente, enfim, todos seguissem essa mesma ideia de indivíduo. E, bom, no geral é isso. Foi uma apresentação mais rápida mesmo. Esses filósofos, eles são um pouco mais difíceis de encontrar um conteúdo cru sobre, mas existe também, né, lógico, sempre tem.
E, bom, eu acho que no geral é isso. Como eu já comentei, não cai muito no vestibular esses pontos, mas eles são interessantes de serem analisados. Até porque eu acho super interessante buscar fazer análise sobre como e por que essas filosofias elas se manifestam no momento em que se manifestam. Por que uma filosofia que centraliza o indivíduo se manifesta no momento de domínio de um império? Então, esses pontos, eles merecem muita atenção, não só para a gente pensar num estudo para vestibular, mas para fazer uma compreensão de como que funciona as dinâmicas sociais, no sentido de quando surge uma linha de pensamento, quando surge uma tendência filosófica, por que surge, em que momento surge, e aí a gente pode fazer uma análise muito maior. Bom, voltando a ter uma perspectiva do para-vestibular, isso ainda pode ser muito usado para pensar, por exemplo, uma redação, para fazer uma análise de um contexto, ou então, para compreender uma filosofia, a gente pode apelar para o contexto, para que ela faça mais sentido para você. Enfim, é a ideia de você flexibilizar as disciplinas para não perder a compreensão delas, para não parecer que é simplesmente decorar. É possível a gente conectar as coisas de uma maneira que faça mais sentido para cada um de nós. Então eu acho isso muito interessante, eu gosto muito de como isso se manifesta na filosofia helenística. A ideia de fusão cultural, de centralização do indivíduo, de dominação, enfim, que é capaz de ir da filosofia até uma ideia de ciências políticas, história, claramente, enfim. Bom, não vou ficar prolongando. É isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me enviar. A gente pode discutir alguma coisa assim. Se vocês quiserem também que eu busque mais questões, eu posso buscar. E nas próximas aulas vocês voltam com a Lu. Mas, como eu disse, qualquer dúvida também sobre filô, vocês podem me enviar, que, enfim, a gente troca uma ideia e tenta se ajudar aí. Obrigada.